como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração, é de coração, tudo que eu disser no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover, se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escutes o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. Solte a sua voz, é de coração, é de coração, tudo que eu disser no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Cante mais uma vez, é de coração, é de coração, tudo que eu disser no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. Vamos terminar juntos? Porque é de coração. Nós vamos cantar aqui um salmo. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Vamos cantar junto? Vamos lá. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se no Senhor, ó minha alma. Alegrar-se no Senhor, ó minha alma.
seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se no Senhor, ó minha alma. Alegrar-se no Senhor, ó minha alma. Engrandecer ao Senhor, no lindo coral. Engrandecer ao Senhor. Exaltemos o nome do seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor, alegrar-se-á no Senhor. Senhor, oh minha alma. A nossa alegria aqui é uma alegria no Senhor. Não é qualquer alegria, mas é a verdadeira alegria. É por isso que a gente se alegra aqui no Senhor. O tema desse encontro é Reforma Protestante, 500 anos. E nós vamos cantar um versículo. Um versículo que foi dito por Jesus, para os seus discípulos. E Jesus estava fazendo um exame para diagnosticar exatamente se os discípulos amavam a Cristo de verdade. E aí Jesus fala, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Nós vamos cantar esse versículo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Do início, aquele que tem os meus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama.
darei a Ele, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. Nós queremos convidar para vir até a mesa o nosso primeiro palestrante da noite. Trata-se do professor Dr. Christian Briali Tavares de Medeiros. Cadê ele? Por favor, venha. Professor Christian é graduado em Teologia pelo Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição, aqui no Campo Belo. Fez a integralização de créditos e obteve o diploma da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em Teologia, mas também fez licenciatura em Filosofia pela Universidade Católica de Brasília, fez mestrado e doutorado. Chega, seja bem-vindo. Muito obrigado. Senta, por favor. Fez mestrado e doutorado em Ciências da Religião, com concentração em Teologia e História, pela Universidade Metodista de São Paulo. Escreveu uma tese com o título Jean de Léry e a escrita da história, uma heterologia calvinista. E é o que ele faz na vida. O professor Christian é nosso professor aqui no Mackenzie, é do corpo de professores do Núcleo de Ética e Cidadania e é também professor do Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, onde ele foi aluno. E ele se dedica à pesquisa e ao ensino nas áreas de História da Filosofia, História da Igreja, no período moderno. E a sua ênfase é em filosofia da ciência, filosofia política e ética. Ele tem experiência no ensino da ética, especialmente nas áreas de administração de empresas, comércio internacional, economia e direito. E atua como pastor regularmente na Igreja Presbiteriana Betel, em São Paulo, aqui na Zona Norte. Está atuando no ministério. É um grande prazer recebê-lo aqui. E o nosso desejo é que Deus o abençoe. O seu tema será a influência do pensamento de Calvino na construção do mundo moderno, e nós desejamos que Deus o abençoe profundamente. Primeiramente, saúdo a todos. É uma grande satisfação, um grande prazer poder compartilhar algumas ideias aqui com os irmãos e desfrutar de um convívio tão amigável e de uma receptividade tão cara como venho tendo nos últimos dias, né? Depois de algum tempo sem lecionar na teologia propriamente, e aqui eu externalizo a minha gratidão ao professor Hack pelo convite, e tem sido dias extremamente prazerosos, agradáveis e instrutivos. Deus abençoe a todos. Vamos seguir adiante no nosso tema da noite, pelo menos o primeiro dos temas, né? E foi bem providencial falar primeiro, né? Certamente a próxima palestra irá esclarecer todo e qualquer detalhe que eu deixarei em aberto. Sintam-se à vontade para tirarem todas as dúvidas com o reverendo Hermsten, que certamente o fará com um grande prazer, contento e, claramente, grande competência. Obrigado.
Nosso título é A Influência do Pensamento de Calvino na Construção do Mundo Moderno. É só um brevíssimo esboço introdutório. Só algumas ideias bem básicas a respeito desse tema, que certamente demanda uma labuta e um esforço grande para mapear minimamente quais são estas influências e todos os níveis de influência. Um dos problemas mais complicados é que ele está presente, a sua forma de pensar está presente, mas, via de regra, quase nunca se dá o devido crédito, com mínimas exceções, certamente. Primeiramente, um pressuposto bem básico que deve ser tomado como chave dentro daquilo que a gente pretende abordar. E aí eu gostaria de citar o Spurgeon. E ele diz: eu pessoalmente acredito que não seja possível pregar a Cristo e Ele crucificado, a menos que estejamos pregando o que hoje é conhecido como calvinismo. O calvinismo é apenas um apelido. O calvinismo é o Evangelho e nada mais. Eu não creio que possamos pregar o Evangelho se não pregarmos a justificação pela fé sem obras, nem podemos pregá-lo a menos que preguemos a soberania de Deus em sua dispensação de graça, nem a menos que exaltemos o amor imutável, eterno, eletivo e conquistador de Jeová. Então, esse é o nosso pressuposto que deve ser lembrado, né? O nosso ideal é resgatar o Evangelho, que aprove a Deus fazer uso de um homem para pregar o seu Evangelho com fidelidade. O que ele sempre o faz ao longo da história, levanta homens como instrumentos nas suas mãos para pregar o seu Evangelho. Apenas isto. E vemos o pensamento de Calvino e sua influência pública. Só alguns apontamentos. Por exemplo, Rousseau. Os que consideram Calvino somente um teólogo não conhecem bem a extensão do seu gênio. A redação de nossos sábios editos, da qual participou ativamente, honra-o tanto quanto sua instituição. Instituição é a sua grande obra, né? As Institutas. Qualquer que seja a revolução que o tempo possa trazer ao nosso culto, enquanto o amor à pátria e à liberdade não se extinguir entre nós, jamais a memória desse grande homem deixará de ser abençoada. O Michael Walzer, professor de filosofia política, judeu, professor de Harvard, especialista em puritanismo, ele diz: Calvino bem poderia ser o nome de uma doutrina, um sistema organizado de ideias que parecem existir independentemente do seu criador. Desde o surgimento da instituição, em 1536, somente é possível falar de calvinismo. Então, o que temos em mente é calvinismo como aquilo que foi produzido por Calvino, especificamente, e exclusivamente aqui, esse é um recorte importante, e isso diz respeito a um sistema de pensamento ou uma estrutura de pensamento. Esqueçam 5 pontos. São dezenas, centenas, talvez milhares de pontos. Não são apenas 5. É um reducionismo extremo e que não dá conta de entender, de fato, o que temos como objeto de análise. Rousseau, mais uma vez, ele diz: todos sabem com que sucesso a arte da prédica é cultivada em Genebra. Porém, muito acostumados a ver dizer de uma maneira e agir de outra, poucas pessoas sabem até que ponto o espírito do cristianismo, a santidade dos costumes, a severidade consigo mesmo e a brandura para com o próximo reinam entre nossos ministros. Talvez caiba apenas à cidade de Genebra mostrar o exemplo edificante de uma tão perfeita união entre uma sociedade de teólogos e de letrados. Vale lembrar que aqui não existia esse dualismo entre espiritual e material. Era o homem íntegro na sua totalidade. Calvino, o fundador de uma civilização. Essa é a tese central de um dos grandes historiadores do século XX, chamado Émile Leonard. Escreveu uma obra intitulada de História Geral do Protestantismo.
E ele falava que defendia que Calvino, depois da libertação das almas, ou como instrumento para a libertação das almas, aprove a ele ser o responsável pela fundação de uma civilização. E uma civilização tem um sistema, uma estrutura de pensamento. E ele diz: estava reservado ao francês e jurista Calvino criar mais que uma nova teologia, um homem novo e um mundo novo. Esta é a obra que predomina e que nos apresenta a motivação do seu autor. E também é ela realizada não somente em Genebra, senão na totalidade de sua extensão através do mundo e dos séculos. Ele diz: o maior êxito de Calvino consiste, sem apreensão, que ele forjou em Genebra um novo tipo de homem, o reformado. E em Genebra esboçou que viria a chegar a ser a civilização moderna. Podemos passar. E aqui nós temos uma boa explicação do que significa ser reformado ou calvinista. Leonardo diz: o símbolo adotado mais tarde, um coração em uma mão estendida, oferecido a Deus, com o lema Prompt et Sincere, bem expressa não somente pelo seu próprio comportamento nesse momento capital, mas também o que é esperado dos seus seguidores. Uma vez conhecida a verdade, deve-se segui-la sem hesitação e incondicionalmente. Postura ativista que caracterizou a Igreja e a civilização que dela procederam. Compreendendo o que a Escritura diz, o que ela exige, a sua norma, viver. O Delumeau traz à tona, segundo ele, o que ele considera uma das maiores contribuições da Reforma Protestante, e à frente um outro especialista já, não em história, como Delumeau, mas em filosofia do direito, o Michel Villet, apontam que a grande contribuição da Reforma foi a integridade entre conhecimento, ou teoria, teologia e vida. Teologia e moral. Conhecimento da Escritura naturalmente traduzido como uma efetiva prática. A prática é determinada pela teologia. E o conhecimento teológico, naturalmente, ele se traduz numa efetiva e naturalmente eficiente prática. Não há separação entre teoria e vida. Não há separação entre teoria e prática. Teologia e vida, facetas da mesma realidade. E é isso que o Leonardo descreve aqui como aquilo que caracteriza o que é ser reformado ou calvinista. Uma vez reconhecida a verdade da Escritura, vivê-la. Simples, direta e objetivamente. Para Leonardo, a principal contribuição, o principal legado de Calvino diz respeito às ordenanças eclesiásticas, né? Que dizia respeito ao sistema de governo da cidade de Genebra. E ele aponta: o consistório havia se tornado o conselho diretor da igreja que ele desejava que estivesse perfeitamente unido em torno dos seus pastores. O sistema político que gozava de sua preferência se realizou com uma aristocracia de notáveis chefes piedosos e um povo que fora ganho cada vez mais para o Evangelho. Todos confirmados nestes sentimentos pelos imigrantes franceses. Igreja e poder colaboravam de bom grado para a realização do reino de Deus, seguindo as diretrizes que ensinava Calvino e que lhe sucedera depois de morto Teodoro Beza, seu incansável continuador. Este propósito foi particularmente bem-sucedido, tanto eclesiasticamente quanto secularmente, que Calvino pediu antes de morrer, que não mudassem nada. Por causa do ponto de vista do trabalho realizado em Genebra, é que se deve apreciar o duro e incansável esforço de Calvino. Esse aspecto é central em termos estruturais de organização, e à frente eu vou apontar alguns links que estão relacionados a isto. Essa estrutura de governo, ela é chave para entender
a sua grande influência na construção do mundo moderno. Bom, aqui podemos passar. Um outro historiador judeu, ele diz, o Daniel Burstein, Calvino, com um notável talento tanto para o dogma quanto para a organização, da teoria e da prática do protestantismo, fez da Igreja que pouco antes adotara a Reforma em sua Genebra, um modelo de cristianismo protestante através da Europa e no Novo Mundo. Só uma explicação aqui em termos de abordagem. Tá? Eu faço questão de utilizar autores que não sejam calvinistas. Não há isenção. A teoria da isenção, ela nunca se efetivou, ela não existe. Todos estão comprometidos de alguma forma. No entanto, não me parece que um judeu ou alguém que não tenha linha religiosa definida, ou que seja católico, ou qualquer outra, ganhasse algo em defender um reformado ou um calvinista. Então, ele está no diâmetro oposto. Então, a sua isenção, que não existe, ou seja, o seu comprometimento, na verdade, nos aponta para uma análise material, uma análise factual, portanto, diria, em certa medida, acadêmica, já que é visivelmente que ele não está comprometido com interesses pessoais e particulares, tampouco apaixonados, né? Leonardo diz, a importância que Calvino deu à organização e à administração é outra característica do mundo moderno. Calvino poderia ser estudado na história da administração como um dos principais gestores em todos os sentidos. Outro elemento-chave diz respeito especificamente à ética calvinista, diretamente ligado à sua concepção de trabalho, vocação. E o Émile Leonardi dizia que Calvino, com a sua concepção de vocação, não poderia aceitar aquilo que ele chamava de topa tudo. E aí ele vai dizer, uma das grandes leis do mundo moderno foi e ainda é a especialização. Por isso, Calvino tem sido, no domínio econômico, a origem do mundo moderno. Vale a ressalva que deve-se fazer uma distinção entre especialização ou aquilo que eu chamaria de hiperespecialização. Eu lembro, certa vez, alguém comentando, numa das aulas, há um tempo atrás, que um amigo seu havia cortado o dedo em casa, e era o dedo indicador da mão direita. E fora necessário uma microcirurgia no dedo indicador da mão direita, e ele foi procurar alguém para tratá-lo, e ele estava no Rio de Janeiro, e descobriu que só existia um especialista em microcirurgia de dedo indicador da mão direita. Esse especialista estava com uma viagem marcada para a Europa e ficaria de férias e fazendo alguns cursos, e demoraria cerca de 2 meses, e ele queria resolver logo o problema que estava incomodando. Ele encontrou um especialista em microcirurgia de dedo indicador da mão esquerda. Achava que seria resolvido o problema. E ele foi fazer a consulta, e o médico disse que não poderia operar porque ele simplesmente não era especializado suficientemente para fazer a cirurgia, uma vez que ele era na mão esquerda e o seu problema era na mão direita. Então, o pessoal brincava com ele, só manda ele virar, e aí ele consegue encontrar a forma certa, né? Bom, enfim, o que nós temos aqui, talvez vivendo na atualidade, é uma era do hiperespecialista, daquele que supostamente sabe muito de quase nada, e, no final das contas, ao não ter uma visão global, ele não consegue entender minimamente aquilo que ele se propõe a ser especialista. Não é isso que Calvino fez. Tá? A concepção de vocação apontava para a dedicação não exclusiva de uma única área, tão específica assim, mas, ao mesmo tempo, nem todos são capazes e hábeis de fazer tudo em todas as áreas. Um outro tópico-chave para a gente entender
é uma tese do Lucien Febvre, e acompanhando Émile Leonard, que eram amigos, né, ele desenvolveu o tema de Calvino como o criador de um tipo humano. E ele escreveu um capítulo de um livro, na verdade, A Cor Religiosa do Século XVI, e um capítulo é dedicado exclusivamente a Calvino. O título é Esboço de um Retrato de João Calvino. Curiosamente, o Lucien Febvre esteve aqui no Mackenzie em 1949 e proferiu essa palestra aqui no Mackenzie. Há algum tempo atrás, me parece que início da década dos anos 2000, ou final dos anos 90, houve uma tradução, uma publicação desse material. Não sei onde está, mas valeria a pena resgatar, considerando que já está em casa, né? Seria muito interessante. Mas o Febvre diz: o essencial é que talvez a grande obra de Calvino não foi redigir livros, pronunciar sermões, formular e defender dogmas. Foi educar homens. Calvino criou, formou, moldou um tipo humano que se pode ou não gostar, com o qual se pode ou não sentir afinidades. Como ele se constitui como um dos fermentos do nosso mundo, e não somente de nossa França. Calvino criou um tipo humano, o calvinista. Para Febvre, o legado e a lembrança de Calvino não se resume a uma epígrafe e uma sepultura, né? Alguns escritos, né, na sepultura. Porque ele diz: Calvino não construiu um sepulcro de pedras mortas, construiu ele mesmo com pedras vivas, como disse nosso velho Rabelais, são homens. Esse é o grande legado. Pessoas. Educar pessoas. Isso é chave. E ele diz: apresenta um Calvino cuja repercussão foi universal, que possuía todas as características essenciais da idiosincrasia francesa: sobriedade, moderação, lógica imperiosa e soberana, um sentido crítico, alerta e temível, sobretudo o dom de saber escolher. E ele explica: quando falava, quando escrevia, seu objetivo não era dizer tudo confusamente, sem esquecer nada do que estava pensando. Seu objetivo era expressar o essencial e somente o essencial, e expressá-lo com precisão, com claridade, boa ordem, boa lógica. Não tinha círculos, havia um ponto a ser tratado, ele ia direto ao ponto, de um modo lógico, direto e objetivo, certeiro. Quem quiser apreciar, na minha opinião, esse aspecto, é só ler os comentários aos vários livros da Escritura, e, de repente, você se depara apenas com uma única frase, ou apenas um parágrafo, sobre um versículo inteiro, às vezes. Mas, em uma frase, ele resolve o que alguns gastam páginas, e não chegam a conclusão alguma. E aí Febvre ele vai desenvolver, mostrando qual é o contexto que ele está inserido. E o que ele vai descrever é que a Europa, nesse momento, ela estava envolta em muitas incertezas. Havia angústias existenciais extremas. Inclusive, havia um catecismo que era ensinado dentro da Igreja Católica que dizia: há 3 coisas que incomodam o meu coração. A primeira delas é que sei que vou morrer. A segunda é que não sei quando, mas a pior de todas é que eu não sei para onde vou. Isto era um catecismo popular ensinado na Igreja Católica. Ou seja, a igreja é o lugar onde as pessoas procuram respostas aos seus questionamentos espirituais e existenciais. Era esta a resposta que eles tinham. Vou morrer, não sei quando. E pior, não sei para onde vou. O impacto disso foi enorme. E o Febvre vai descrever como engano, confusão, desamparo. E ele diz: foi então quando surgiu um homem e apareceu um livro. O homem, João Calvino. O livro, a instituição da religião cristã. Vale salientar que o Febvre é um historiador secular. Não é um historiador da igreja. Nem é um homem, pelo menos não
publicamente religioso. Outra ênfase-chave que ele repete é que Calvino fora um condutor de homens. E ele diz, a obra de Calvino é um oceano, uma doutrina clara, lógica, coerente, perfeitamente ordenada por um mestre. Por isso que não pode ser resumida em 5 pontos. São centenas. É um sistema de pensamento. É um modo de pensar. Posso passar aqui, é um elemento-chave, algo que certamente daria muito pano para discussão, pano para manga e discussões, né, sobre a doutrina da predestinação. Isso teremos tempo propício, imagino eu, na sala de aula, né? Mas o que o Febvre vai dizer é algo singular. E ele diz, falando sobre a doutrina da predestinação, ele aponta: doutrina de rara e profunda psicologia, a partir de nosso ângulo que nada tem de dogmático, que é de historiador, não de teólogo. A predestinação, a peça final do edifício, a coroação. O último toque da alma de um homem que não trai, que não teme, que se mostra fiel, sem medo, até a morte. Imagine num mundo de incertezas, em que as pessoas sabem, a única certeza é que vão morrer, não sabem para onde vão. A doutrina da predestinação deu o sustento e o fundamento necessário e singular para que os seus desdobramentos se externalizassem além dos limites da igreja. Segurança. Só para a gente verificar alguns testemunhos sobre Calvino fora desses 2 autores. O Daniel Hoops, ele diz: poucos homens, no entanto, deixaram sobre a terra um rastro tão profundo. Quem poderá apagar a sua grandeza? O Daniel Hoops é um autor, um historiador católico, eu diria que eu chamaria de tridentino. O mais ortodoxo, a linha mais ortodoxa e tradicional e ferrenhamente apegada ao padrão ou à confissão católica. E ele diz assim, né? Semeou grandes ideias, realizou grandes coisas e determinou grandes acontecimentos. A história não teria sido tal como foi se ele não tivesse vivido, pensado e agido com a sua vontade implacável. Calvino pertence incontestavelmente ao pequeníssimo grupo de mestres que, no decorrer dos séculos, moldaram com as suas mãos o destino do mundo. O André Bieler o chama de profeta da era industrial. Um historiador da Sorbonne, o Denis Cruzet, fala da edificação de uma nova humanidade a partir de Calvino. Pierre Pierrat, um historiador católico, ele diz: pode-se dizer que fora o fundador de uma civilização. O Giacomo Martina, a mesma coisa, segue a mesma linha, é um historiador católico. E o objetivo aqui é mostrar que essa concepção de um tipo humano, de um tipo de fato, o calvinista, o reformado, não é uma tese do Émile Leonardi, não é uma tese somente do Lucien Febvre, mas ela se repete constantemente em vários autores, sejam vários historiadores ou filósofos, ou outras áreas, outras linhas, como a sociologia, a antropologia. Essa tese ela se repete. E indivíduos de matriz católica, matriz liberal, considerando o liberalismo clássico, de fato, matriz judaica e assim sucessivamente. Mas o Giacomo Martina diz: seu epistolário, todavia mais de 4.000 cartas conhecidas, nos mostra um homem afetuoso e sociável, de rica sensibilidade e fiel aos seus amigos, enquanto suas obras revelam a vasta gama de seus interesses, da literatura clássica à economia, ao direito e à política.
Só uma curiosidade, né? Só para relembrar, certamente muitos já sabem disso, dentre essas 4.000, mais de 4.000 cartas, algumas foram escritas tendo o Brasil como destino. Já no século XVI, missionários foram enviados para o Brasil e cartas de Calvino a esses missionários, ou em relações missionárias, já existiam aqui, preocupado com a evangelização do nosso país. O Martina continua: talvez seja esse o segredo da influência mundial que ele veio exercer. Apesar da saúde precária, do ingente trabalho que o sobrecarregava e das grandes preocupações que o oprimiam, Calvino é, sem dúvida, um extraordinário organizador. Sistema. Todorov também vai seguir a mesma linha, só apontando agora a alguns aspectos rapidamente, né? Já temos 13 minutos. A relação de Calvino com o campo das letras, por exemplo, a área literária, né? O Olivier Millet, especialista em literatura francesa na Universidade de Bâle e o responsável pela organização e curadoria das obras de Calvino na França. E ele disse que Calvino foi o inaugurador da prosa do francês moderno. Willemar, um especialista em literatura francesa da Idade Média e Renascença, ele diz: organizador religioso, mas também grande escritor. Calvino foi, de um certo modo, fundador da prosa francesa com as Institutas e seus tratados. Patrick Collison, professor de História Moderna na Universidade de Cambridge, falecido há poucos anos atrás já, e ele fala que as Institutas marcam o advento literário do idioma francês moderno. E ele diz que é o livro com o qual Calvino iria transformar o mundo. Se os irmãos me permitem uma sugestão, leiam as Institutas. O Émile Faguet, ele diz que Calvino é o maior escritor do século XVI. Mircea Eliade, historiador das religiões, afirma que a instituição da religião cristã, obra-prima de Calvino, fora notável por sua perfeição literária. O Bernard Cottret também segue a mesma linha. O Will Durant, ele diz que a forma deste trabalho constitui uma das mais expressivas produções de que há registro na literatura francesa. Então, se alguém quer estudar literatura francesa, o ponto de partida é este. Delumeau, sobre as Institutas, diz: será a primeira grande síntese religiosa escrita em francês e é um monumento da literatura francesa. Delumeau, historiador católico. O Emmanuel Leroy Ladourie, ele diz que as Institutas são um livro magistral. Michelet, que é considerado até hoje o principal dos historiadores franceses, ele chama as Institutas de enciclopédia teológica e diz que Calvino foi ousado porque ele escreveu em francês, no século XVI, uma língua nova, isso 30 anos antes de Montaigne, considerado um dos mais populares, dos mais acessíveis, de uma linguagem mais fácil e de discussões bem populares, às vezes até rasas, no campo da filosofia. Segundo alguns, não dá para chamar nem de filosofia, mas ele escreve antes do próprio Montaigne. O Otto Maria Carpo, ele escreve um livro chamado Reflexo e Realidade, e aqui ele é como se ele descrevesse vários livros que são referenciais, ensinando como se escrever livros. Bons exemplos de como escrever um livro. E quando ele chega no prefácio, qual é a obra fundante que é o exemplo para se escrever um bom prefácio? E ele cita as Institutas. Essa é a referência. Um especialista brasileiro, né, o Roberto Alvim Correia, ele diz que Calvino, vertendo para o francês a sua própria obra,
a instituição cristã, conferiu à língua como que nova dignidade. A língua acadêmica era o latim. As demais línguas populares, talvez até, dependendo da localidade, era considerado língua de bárbaro. Calvino escreve no francês acessível às pessoas. Esse era o seu interesse. Franco Cambi, um pedagogo italiano, ele chama as institutas de antecipador do mundo moderno. E ele ainda diz que a Academia de Genebra, ou Seminário, né, de Genebra, poderíamos dizer, pode ser considerada a obra-prima de Calvino na sua qualidade de organizador de cultura. Mark Shaw, ele diz: a influência de Calvino se espalhou por toda a Europa. Na época de sua morte, ele havia se tornado o líder internacional da Reforma e uma das figuras mais importantes na formação do pensamento do mundo moderno. Bom, ciências, rapidamente, Karen Armstrong, ela diz, é uma ex-freira católica, e ela diz: Lutero separou a religião da política porque repudiava os métodos coercivos da Igreja Católica Romana, que usaram o Estado para impor suas próprias normas e sua ortodoxia. Calvino não partilhava essa visão de um mundo sem Deus. Como Zwingli, acreditava que os cristãos deviam expressar sua fé participando da vida política e social, e não recolhendo-se a um mosteiro. Ajudou a batizar a emergente ética do trabalho capitalista, proclamando que o trabalho é uma vocação sagrada e não, como os medievais pensavam, um castigo divino para o pecado. Ao contrário de Lutero, não estava desencantado com o mundo natural. Achava possível ver Deus em sua criação e recomendava o estudo da astronomia, da geografia e da biologia. Poderiam ser boas matérias para um curso de teologia. Eu coloco a matemática também. Não vou encontrar eco. Tinha bons cientistas entre os seus seguidores. Não via contradição entre a ciência e as escrituras. Em sua opinião, a Bíblia não fornece informações literais sobre geografia ou cosmologia, mas tenta exprimir uma verdade inefável em termos que os limitados seres humanos possam entender. O Huygens foi o fundador da cadeira, né, de História da Ciência na Holanda. Ele diz: o tema central da teologia da Reforma era a glória de Deus. E aqui reforma é sinônimo de calvinista. Kepler escreveu em 1598 que os astrônomos, na qualidade de sacerdotes de Deus, no que diz respeito ao livro da natureza, deviam ter em mente não a glória de seu próprio intelecto, mas, acima de tudo, a glória de Deus. A mesma concepção dos dois livros e seu paralelismo é encontrado na obra de Francis Bacon. A Igreja Reformada ensinava que a obrigação de glorificar a Deus por todas as suas obras deve ser cumprida por todas as faculdades do homem, e não somente pelos olhos, mas também pelo intelecto. Outro elemento chave, e aqui é a importância da hermenêutica, do método hermenêutico de Calvino, e cito o meu mestre: Calvino era um genuíno humanista, estando profundamente interessado pelo ser humano. Outro elemento-chave foi apontado via o Jean Delery, né, um missionário calvinista aqui no Brasil. O Claude Lévi-Strauss dizia que usava a obra do Jean Delery, esse missionário calvinista, como o breviário do etnólogo. Ele carregava no seu bolso essa obra. E o Frank L'Estringan, que é considerado atualmente o principal especialista em literatura de viajantes franceses, né, tanto na América do Sul quanto na América do Norte, ele diz que essa obra de Léry, que expressa basicamente a estrutura de pensamento calvinista, é o primeiro ensaio de antropologia digno deste nome, publicado na França. Então, para estudar antropologia, tem que se começar lendo Jean Delery. Calvino e o direito. Michel Villey, que é um jurista católico, ele diz: a reforma calvinista empenhar-se-á em edificar, purificada de qualquer referência mundana,
totalmente submetida ao texto da Sagrada Escritura, uma moral cristã. É um fenômeno histórico de grande envergadura, que, a nosso ver, deixou marcas até mesmo na opinião católica e que terá repercussões capitais sobre o direito. É um católico falando. O Villey ainda diz: a grandeza e a novidade da moral de Calvino é que ela afeta toda a vida dos laicos e na sua integralidade. A moral calvinista visa regrar por meio de leis propriamente cristãs todos os atos da vida temporal. Trata-se efetivamente de uma moral que não se furta a reger a atitude dos homens para com seus próximos e suas relações sociais. É a teologia transformada em vida. Calvino e a filosofia política. O Forrester diz: a reforma da Igreja exigia a formulação de uma posição teológica geral, o que inelutavelmente incluiria algumas afirmações centrais sobre política e filosofia política. Esse é um bom exemplo quando a gente discute na atualidade uma das questões mais recorrentes, que é a relevância da teologia ou a relevância da Igreja. Poderíamos começar muito bem por aqui. Tanto Lutero quanto Calvino não se furtaram a dar posicionamentos políticos, mas eles não eram nem filósofos da política, tampouco eram políticos no sentido de executivos, né? Mas a Igreja precisava responder e dar posicionamento, e eles o fizeram empunhando a teologia bíblica nas mãos. A Bíblia tem resposta. E aí nós temos, diretamente decorrente de suas premissas teológicas e como derivadas da mesma fonte, as Sagradas Escrituras. A Bíblia tem resposta para essa discussão de direita, esquerda, coxinha, mortandela e por aí vai. Ou qualquer outra nomenclatura intelectualizada que se dê. Um elemento chave que o Forrest vai mostrar, que é a essência aqui, o cristão, né, como expressão da justificação somente pela fé, ele serve a Deus e ao próximo por eles mesmos, não porque espera assim obter a salvação para si. É um reflexo da salvação. Culto a Deus, serviço ao próximo. É natural aquele que é salvo. Um caso bem interessante, um livro bem interessante de ser lido, é o do Alfonso Lopes Michelsen, ex-presidente da Colômbia. Escreveu um livro, A Estirpe Calvinista de Nossas Instituições. E a sua tese central é que todas as constituições políticas das repúblicas americanas, América do Sul, Norte, Central, todas as Américas, são cópias exatas do sistema de governo de Calvino idealizado e colocado em prática em Genebra. As ordenanças eclesiásticas que o Leonardo apontou antes. Outro grande intelectual brasileiro, às vezes omitido, é o Meira Pena. Ele diz: Rousseau idealizava as virtudes republicanas de Genebra. Muito conscientemente valorizava o papel desempenhado por Calvino na elaboração do contrato social moderno. Bom, certamente eu só estou tocando de leve em vários temas que cada um deles já seria suficiente para algumas teses, talvez, né? Bom, quem sabe alguém se levanta aqui e vai fazer isso. Burstein, mais uma vez, diz: foi Calvino que forneceu um modo de organização de igrejas que abriu caminho para o moderno mundo ocidental de democracia, federalismo e governo representativo. À frente expõe a forma presbiteriana de direção da igreja, da qual Calvino foi o fundador, estava muito presente no espírito das modernas instituições políticas representativas ocidentais. O ponto que, na minha opinião, é extremamente sintomático aqui. A igreja que influenciava as estruturas fora dela, não o oposto. A igreja abria suas portas para influenciar lá, não o contrário. Um elemento chave aqui, esse percurso de Calvino fora um percurso humanista, valorizando aquilo que é humano. Não há separação em ser espiritual ou ser material.
Deus criou o material. E aí vem o Jean Boisset, ele diz: do ponto de vista do método, o humanismo afirma em geral a confiança na natureza humana. Calvino proclama a confiança no único Criador da natureza humana. E ainda, Calvino foi um dos mais autênticos representantes do humanismo, lembrando do homem seu extraordinário vigor de pensamento e expressão, a essência do Evangelho. Quais foram essas motivações para uma ação pública, para essa influência? A primeira delas, a meu ver, é a glória de Deus. Qual o objetivo de influenciar nas mais diversas áreas, ou ter interesse nas mais diversas áreas? Glorificar a Deus, adorar a Deus. É culto. Culto não é somente aquilo que se faz aos domingos ou qualquer outro dia, trancado entre as quatro paredes da igreja. É além. Ali é só um pequeno aspecto que a igreja realiza de algo que ela já o faz no seu cotidiano. Ela faz como corpo de Cristo o que os seus membros individualmente já devem realizar no seu cotidiano. E aí temos, só para citar, Calvino comentando o Salmo 48, verso 3, ele diz: a glória de Deus deve resplandecer sempre e nitidamente em todos os dons com os quais porventura Deus se agrade em abençoar-nos e em adornar-nos, de sorte que podemos considerar-nos ricos e felizes nele e em nenhuma outra fonte. Então, esqueçam essa história de que Calvino defendia a eleição para a riqueza, né? Weber não leu Calvino. O homem, a imagem e semelhança de Deus. Qual a motivação para servir as pessoas? Nós estamos cuidando, servindo, apoiando, ajudando pessoas que, exatamente como nós, foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Esse é um elemento chave e determinante. E aqui, analisando o mandamento, né, não matarás, Calvino diz: aqui somos proibidos de toda violência e injúria, e de modo geral de qualquer ofensa que possa ferir o corpo do nosso próximo. Pois se lembrarmos que o homem foi feito à imagem de Deus, devemos considerá-lo como santo e sagrado, de tal forma que ele não possa ser violado, sem que também nele seja violada a imagem de Deus. Outro elemento-chave é a mordomia cristã. E aí, para Calvino, todas as dádivas que recebemos de Deus devem ter um uso social em benefício do próximo, pois temos de compartilhar liberalmente e agradavelmente todos e cada um dos favores do Senhor com os demais, pois isto é a única coisa que os legitima. Todas as bênçãos de que gozamos são depósitos divinos que temos recebido com a condição de distribuí-los aos demais. Não podemos imaginar uma incumbência mais apropriada, uma sugestão mais poderosa que esta. Nós somos apenas depositários daquilo que Deus nos confiou para serviço aos outros. Bom, poderíamos continuar um pouco mais, mas é o que tinha proposto para essa ocasião, e a ideia é tentar entender um pouco da influência do pensamento de Calvino. Certamente nós encontramos muitos detratores do pensamento de Calvino. Bom, via de regra, não vale a pena nem responder. Não resiste a uma pergunta simples: você já leu? Leu o quê? Bom, às vezes, 90% já cai na primeira pergunta. Ou seja, é inegável que a sua influência está presente. Como o próprio Lucien Febvre disse,
Se pode gostar ou não gostar, mas é inegável a sua presença. E mais importante ainda do que o homem Calvino é que ele fora simplesmente um instrumento nas mãos de Deus. E o que ele fez foi unicamente a propagação do Evangelho de Cristo. E uma das perguntas que me parece as mais prementes na atualidade, num país em que nós temos uma grande quantidade de evangélicos, qual o percentual, já nem sei mais, 25%, 30%? Que diferença isso provoca? Genebra era uma cidade diminuta, que nada valia, mas com a força e vigor do Evangelho, ela permanece até hoje, ainda que tenha perdido o seu alvo final de glorificar a Deus. Mas uma estrutura cristã ainda está lá presente, e é isto que a mantém como ela o é hoje. Claro, isso não resolve, certamente. O ideal seria a forma adequada com o objetivo adequado e correto. Ela já não tem mais o objetivo. Ela manteve única e tão somente a estrutura, ao que me parece. Mas quando nós olhamos o caso brasileiro, talvez seja uma boa comparação, né? No universo de tantos evangélicos, que o seu próprio nome, né, nem se diz calvinista, obviamente, né, mas evangélico, mais contundente ainda. Que transformações tem produzido, de fato? Benéficas, né? Que Deus abençoe a todos, irmãos. Nós queremos agradecer, professor Christian. Eu estava ansioso mesmo por ouvir alguma coisa da garganta de Calvino. Porque, sobretudo, de tudo que se disse a respeito dele, ele não era super-homem. Ele era homem de oração, era homem cheio do temor de Deus, e fazia isso, tudo isso que vimos, por conta deste temor a Deus, por conta dessa paixão pelo Senhor, árduo defensor do apóstolo Paulo, não é? Seguidor de Paulo. Nós agradecemos a palestra e queremos oferecer a todos vocês a oportunidade de 3 perguntas. Por favor, se alguém está interessado em perguntar, nossa equipe vai ajudá-los. E nós convidamos o professor Christian para responder as perguntas que vão ser feitas agora. Por favor. Boa noite, meu nome é Marcos, sou da Igreja Presbiteriana Centenário. E eu queria fazer uma pergunta para o pastor. Estou sentindo, assim, né, através de redes sociais e da atualidade, que embora nós tenhamos assim um grande, entre aspas, né, avivamento calvinista, mas existe muitas pessoas se levantando contra, no caso, o monergismo, né, as pessoas escrevendo variados livros, etc. e tal. Como é que o senhor vê isso na história da igreja atual? Por exemplo, seria isso apenas opositores do calvinismo, ou seria um modismo? Qual seria o ponto de vista do senhor sobre essa questão? Bom, primeiramente, assim, eu estou muito atualizado com o que está acontecendo nas redes sociais, né? É como quando me perguntam, eu tenho Facebook, mas é mais a título de uma espécie de feed de notícias. Então, dou uma olhada lá quando tem tempo para ver alguma notícia, alguma coisa chamou mais atenção, eu clico e vou ler mais detidamente. Ou ter ideias de lançamentos de livros que estão surgindo por aí, as editoras publicam, hoje é um belo canal de marketing bem interessante, né? Então, eu não saberia necessariamente pesar e mapear o que tem surgido em termos de redes sociais.
O que eu tenho uma leve impressão, talvez, né, e digo com muita cautela, como impressão, é que às vezes me parece o seguinte: se pegarmos dois indivíduos discutindo quem é calvinista e quem não é calvinista, se você chegar para ele e perguntar assim, o que é ser calvinista, você arruma uma confusão com os dois. Você estragou a discussão, e não é para... É a discussão pela discussão. Ninguém chega a um consenso, e nem um dos princípios mais basilares, que é a definição terminológica num diálogo, sequer isso tem. Então, assim, é por impressão, eu espero que seja só isso, né, uma deficiência minha de entender o que está acontecendo, né, o diálogo, se é que é diálogo, de que são meramente a discussão pela discussão, algo puramente estético, sem necessariamente ter um conteúdo, uma compreensão de fato do que significa. E assim, eu já peguei casos de indivíduos escandalizados quando eu disse que Calvino não escreveu os 5 pontos, né? Então ele ficou meio decepcionado. E ele achava que isso assim, me parece, assim, discute-se, mas não se sabe muito bem do que, de fato, se está falando. Essa é a minha impressão, às vezes. Bom, espero que isso não confira com a realidade e não seja assim. Mas me parece ser isso. É por isso que eu faço questão de enfatizar o que o Émile Leonardi diz. O que é o calvinista? É aquele que, uma vez reconhecida a verdade na Escritura, vive, executa. Pronto, sincero, direto, objetivo. Eu acho que isso exclui, talvez, alguns pseudo-calvinistas, e talvez colocaria alguns como calvinistas, quem sabe. Então, me parece que tem um problema de definição de termo, de compreensão do que de fato está acontecendo. E o relevante, realmente, seria uma transformação concreta, real. Senão, a gente não passaria de uma espécie de escolasticismo protestante no pior sentido do termo, em que a pura e simples articulação precisa da teologia já traduziria o indivíduo como um cristão piedoso e obediente às Escrituras. Bom, é possível que nós nos deparemos com indivíduos que tenham uma articulação teológica precisa, objetiva, sem falhas, lógica, extremamente articulada, mas não passa disso. Bom, isso não me parece ser o ideal, longe disso. Próxima pergunta, por favor. Boa noite, é um prazer imenso. Meu nome é Adriano, quero parabenizar o professor pela fala e a facilidade de codificar os conceitos. A minha pergunta vai a respeito dos impasses desse momento que nós estamos vivendo, que até não se pode definir se é pós-modernidade, hipermodernidade, por aí vai, a respeito de, desde o positivismo do Comte, aqui, propriamente aqui no Brasil, que se construiu até uma religião em torno, até os efeitos ainda nihilistas decorrentes do Nietzsche e seus discípulos. Eu vejo hoje um grande desafio, tanto para o cristianismo, como também para a questão do calvinismo, uma vez que o calvinismo, dentro dessa proposta de resgate da reforma, dentro de um movimento plural, se não bastasse o pluralismo humanístico, a questão do pluralismo agora evangelicalista. Então, eu gostaria de ver essa questão desses impasses do calvinismo, se é que é possível, né? Se é que é possível uma efervescência calvinista dentro dos parâmetros, diríamos assim, ortodoxos, porque há aí uma baila de muitas pessoas dizendo eu sou um calvinista, mas que, na verdade, é um dizer e um não dizer, né? A pessoa diz, mas está dizendo na sua prática. Eu não sei se eu fui sucinto, os impasses desse calvinismo, em meio a essa liquidez, problema da linguagem, problema desse desafio do cristianismo e, além do mais, o resgate da reforma dentro
desse movimento plural religioso. Muito obrigado. Realmente, Heidegger, Nietzsche, Sartre, Bauman, vai dar uma... A resposta é longa. Pós-modernidade, hipermodernidade. Bom, particularmente, eu tenho preferido, pelo menos, a concepção da hipermodernidade, basicamente a ideia do Gilles Lipovetsky, né? Você tem uma continuidade, você não tem ruptura. Me parece ser mais apropriado isso. Um dos elementos que eu acho chave, você pega o existencialismo, é uma dessas tônicas, né, que a gente encontra. Por que as pessoas, elas, como o próprio existencialismo ou o nihilismo, estão de mãos dadas, né? Por que as pessoas jogam tudo para o ar, por exemplo, né? Porque parece que nada importa, nada tem sentido. A vida é vivida por viver, sem quê, nem para quê, sem alvo, sem objetivo. E quando eu olho esse contexto, né, daquilo que o Heidegger chamava de Angst, né, que talvez seja o grande elemento, a grande amálgama, talvez, aí, que unifique todo esse desespero, de fato, da atualidade, é que nada tem sentido, nada vale. As pessoas não valorizam nada, né? E quando chega lá para um Bauman, tudo escorre pelos dedos, bom, já não tem mais nada para escorrer, se é que existe algo líquido, até, eu diria, na concepção deles, né? Só pouco importa. E aí o indivíduo, se nada vale, se nada importa, não interessa o que se faça. Não interessa o que se faça com o corpo, não interessa o salto que se dê, né? E aí virou um tipo, né, ler Nietzsche, e às vezes até no meio cristão, ler Kierkegaard, né? E, na verdade, acho que falta algo de concreto e real, né? É como, certa vez, conversando com um amigo, a gente conversava sobre Nietzsche, e a gente, enfim, um bate-papo ia longe. Uma das questões era a seguinte: Nietzsche é filósofo? Ok. Qual é a função da filosofia? Discutir por discutir? Não. Ela origina-se basicamente para a tentativa de responder a questionamentos que são reais, sejam eles ou materiais do mundo que nos cerca, ou questionamentos existenciais do indivíduo. Eu falo, ok. Nietzsche se enquadraria na tentativa de construir o quê? Respostas materiais ou existenciais? Não, existenciais, eu concordo. Pois é. Você já leu a biografia dele? O que serviu, ou qual foi a função da filosofia de Nietzsche para ele, como indivíduo? Se você olhar a história do Nietzsche, em resumo, todas as suas proposições e tentativas de solução aos seus questionamentos existenciais produziram o oposto: só morte, destruição, instabilidade. Me parece que um ponto-chave é as pessoas terem uma ruptura interna, além daquela que o pecado já nos provocou. E aí isso é traduzido, às vezes, por material espiritual, polarizações, natureza, graça, intelectual e devocional, vida acadêmica, vida piedosa. A reforma protestante, especialmente Calvino, sempre apresentou a integralidade do homem, não há esse dualismo. E o contexto que nós temos na atualidade, em certa medida, me parece bem próximo do contexto da reforma protestante. Erro, engano, desespero, instabilidade, falta de segurança. As pessoas querem respostas concretas, reais. E, quando elas se deparam com respostas concretas e reais, elas dão ouvido. Talvez, às vezes, a nossa estratégia seja aquela que o Schaeffer nos propôs, né? Uma pré-evangelização. Tirar o teto de cima do indivíduo, mostrar que todo o seu percurso de vida é incoerente e só o levará à morte. As coisas vão ruir, não há lógica, não há sentido, não há concretude. E
se nós mostrarmos isso e depois apresentarmos, olha, nós temos o Evangelho. Isso é lógico. Tem sentido. Responde. Bom, como O irmão está talvez concluindo. Hã? O irmão está concluindo. Então, assim, talvez como um bom vantiliano diria que o final vai ser a ação do Espírito Santo. Amém. Sem isso não vai adiantar. Infelizmente, nós não temos tempo para a terceira pergunta. Nós temos, infelizmente, que interromper. Mas nós queremos agradecer profundamente ao nosso palestrante, professor reverendo Dr. Christian, e queremos aproveitar para entregar